A pequena capela de Montserrat, construída em 1711, levanta dúvidas sobre a data de fundação da vila de Parnaíba. A cidade teria 300 e não 168 anos, como escreve a história oficial. A polêmica só chama a atenção para a cidade, que tem o mais rico conjunto histórico do estado. Localizada em pleno delta, Parnaíba tem no rio Igaraçu a sua maior referência. Neste local foi construído o Porto Salgado. As fotos mostram onde se concentrava o comércio marítimo internacional, a partir de 1768. Já em 1855, a Capitania dos Portos catalogava 127 embarcações, entre barcos, botes e canoas em Parnaíba. Um número alto para a época. O comércio do Rio Parnaíba iniciou com a chegada da família Dias da Silva. Eles possuíam suas escunas, suas sumacas e eles tinham contato comercial direto com Portugal. Então eles transportavam produtos primários como couros bovinos. Porto das Barcas foi um importante entreposto comercial aonde eles abatiam o gado bovino, exportavam as peles e também exportavam outros produtos primários, como cera de carnaúba, amêndoa de babaçu. Mais tarde, houve a necessidade de incrementar o comércio do Parnaíba e, com autorização do conselheiro Saraiva, foi construído o primeiro vapor, de nome Uruçuí, construído no estaleiro da Guanabara, na Ponta da Areia, por 49 contos de réis. Esse vapor aportou em Parnaíba em abril de 1858 e em Teresina em maio do mesmo ano, de 1858. Então, assim, começou o comércio de navegação do Parnaíba. Este guia turístico explica como iniciou o apogeu portuário de Parnaíba. Na época, o Porto Salgado centralizava os edifícios coloniais. Eles sediavam os armazéns, que recebiam as mercadorias vindas do exterior e guardavam os produtos da economia local, que seguiam daqui rumo às cidades do sul. Os prédios pertenciam aos comerciantes mais ricos. Eles representavam a classe A de Parnaíba. Poucas famílias tinham o domínio do comércio e do núcleo que se formava nas imediações da área. Este comércio se expandiu por ruas estreitas, tendo o porto como referência. A ponte sobre o rio Igaraçu foi construída sem entorno, com o objetivo apenas do transporte das mercadorias. As casas tinham arquitetura eclética, algumas em estilo Art Deco, com arabescos nas janelas, varandas pronunciadas e arcos em meia-lua. A evolução urbana, com o surgimento de mais imóveis, deu-se ao longo dos anos em que a economia da cidade era baseada apenas no porto, até a sua decadência na década de 40. Tinham armazéns, né? Em 1817 foi fundada a primeira alfândega do Piauí, né? Porque até então todo esse comércio, o comércio do charque, que deve ter se iniciado por volta de 1750, por volta dessa década aí do século XVIII, todo esse comércio, as taxas alfandegárias eram pagas para Maranhão. Né? Então, o negócio estava prosperando tanto e descendo aqui nessa rua, em 1817 foi criada, né? Foi instalada a primeira alfândega do Piauí. Então, eram armazéns, né? Eram pontos comerciais, esse prédio da alfândega, basicamente era isso que se situava nesse complexo aqui ao longo do Porto. Na verdade, houve dois grandes ciclos econômicos aqui no Porto das Barcas. Né? Um que vai, como eu disse, por volta de 1750 até a segunda metade do século XIX, com o charque, onde o grande produto de exportação era o charque. Né? Se vendia charque para a Europa e da Europa retornavam produtos para serem consumidos nas casas das famílias parnaibanas, né? Talheres, móveis, roupas. Né? Então, o primeiro grande ciclo foi o do charque. A partir da segunda metade do século XIX, vai iniciar o ciclo da cera de carnaúba. Né? James Clark, por volta aí, alguns dizem 1870, por aí, ele resolve mandar para sua terra natal, ele resolve mandar pó de carnaúba. Né?
para que lá fossem feitos alguns testes para ver a viabilidade desse material, né? E aí vem um resultado positivo, né? Se descobre que a cera de carnaúba tem um potencial enquanto matéria-prima riquíssimo, e aí começa o segundo grande ciclo da economia parnaibana, né? E que trouxe uma grande efervescência para esse porto aqui. E essa segunda fase, esse segundo momento áureo para o Porto das Barcas vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, quando aí a economia parnaibana sofre um certo abalo, tá? E esse porto aqui, ele praticamente entra numa estagnação violenta. Para o historiador Idelmar Gomes, o período que marca o apogeu e o fim do comércio marítimo em Parnaíba são significativos para a formação cultural da cidade. O Porto das Barcas está intimamente ligado ao nascimento da cidade em si, né? Então, a partir daí, o Porto das Barcas vai ter uma importância econômica, no primeiro momento, para a cidade, e num segundo momento, que é algo bem mais recente, né? Nas últimas décadas, vai ter agora importância cultural, né? É um lugar de memória, né? É um marco identitário para essa cidade. Então, se você pega aqui essa Avenida Presidente Vargas, praticamente toda a história de Parnaíba, né? Em grande parte a história de Parnaíba, os casarões, né? Tudo isso representa o que aconteceu em Parnaíba de meados do século XVIII até os dias de hoje. O conjunto histórico e paisagístico de Parnaíba foi tombado pelo Patrimônio Nacional, que considera as edificações parte do conjunto de cidades piauienses testemunhas da ocupação do interior do Brasil durante o século XVIII. Depois de mais de 50 anos abandonado, o Porto das Barcas foi restaurado em 1991. O local, que já simbolizou a riqueza de Parnaíba, tornou-se então um outro referencial, desta vez de cultura da cidade. Com a recuperação dos imóveis que integram o porto, o local virou atração turística em Parnaíba, concentrando lojas, artesanato e restaurantes. Nessas prateleiras está um pouco da história de Parnaíba. Estes aqui são vidros originais, eram medicamentos manipulados aqui em Parnaíba no início da década de 20, por Raul Bacelar, um farmacêutico que chegou aqui em 1927. Ele foi um dos primeiros farmacêuticos do Brasil. E a vinda deste profissional de volta a Parnaíba mostrava bem como a cidade tinha o seu apogeu econômico. Hoje, o acervo pertencente ao farmacêutico, que morreu aos 105 anos de idade em 1996, integra o Museu da Farmácia, que está localizado também aqui no Porto das Barcas, o principal símbolo do auge da economia parnaibana. O Museu da Farmácia preserva todo o acervo do trabalho de Raul Bacelar. Aqui estão os utensílios que ele usava para manusear as fórmulas e produzir os medicamentos. Nesses livros, os nomes dos clientes e os valores das receitas. É que, na época, o farmacêutico fazia as vezes de médico e ainda foi juiz e jornalista. Restos de embarcações que atracavam aqui compõem também o acervo de valor histórico e promovem o resgate de uma época de glória de Parnaíba. A cidade que sempre quis ser capital e, reza a lenda, financiou a construção de Teresina. Mas essa história, quem sabe, um dia ainda vai ser contada.